gente, vou começar aqui a fazer a introdução do nosso tema, né? Vocês devem ter visto aí pela chamada, né, as inquietações que a gente foi provocando, o título do tema, mas acho bacana a gente se situar, né? Então, esse tema, ele vem muito em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já em dezembro do ano passado, talvez alguém já tenha lido até alguma coisa a respeito do tema, né? Só que é um tema que manteve-se em pauta e foi agravado em razão agora da situação de pandemia que nós estamos enfrentando, né? O agravamento da situação financeira das empresas, ele leva a uma necessária revisitação desse tema, né? E despertar muita atenção e preocupação com o que está acontecendo, né? A gente escolheu um tema em específico, mas que permite uma reflexão talvez até mais abrangente sobre como o sistema penal, como notadamente o sistema penal a partir dos critérios da jurisprudência dos tribunais superiores vem atuando em relação aos indivíduos, né? Então, assim, o precedente chave foi aquele tomado pelo Supremo no RHC, o recurso em habeas corpus 163334, tá? Então, repetindo, RHC 163334. E nesse RHC, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do seu pleno, né, por todos os ministros, acabou fazendo uma interpretação do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, que é a lei que estabelece os crimes contra a ordem tributária, né? Esse artigo 2º, no seu inciso 2, estabelece o crime que não tem nome em iuris, ele não tem uma denominação pela lei, mas ele foi apodado pela jurisprudência e também pela doutrina de apropriação indébita tributária, tá? Então, o Supremo, ao analisar esse tipo penal, ele deu uma interpretação que destoa do que vinha sendo considerado a respeito desse crime, né? E passou a alargar a tipicidade, a contemplar dentro dessa figura típica situações que inicialmente não estavam contempladas, tá? Veja, é um precedente que não tem efeito vinculante, não foi numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, tá? Porém, não se dá para fechar os olhos que é um precedente do Supremo Tribunal Federal, tá? É um precedente que certamente os magistrados, os membros do Ministério Público, enfim, todos os operadores do direito vão ter em conta na sua atuação prática quando for vislumbrar a ocorrência ou não de uma determinada, se uma conduta se subsume ou não a esse tipo penal, tá? Então, esse foi o pano de fundo. O caso em si eram comerciantes, empresários de Santa Catarina, que, cumprindo com o seu dever fiscal e tributário, informaram ao fisco todas as operações realizadas, os valores de ICMS informados na nota fiscal, né? Então, cumpriram com todo dever, não ocultaram, não fraudaram, não realizaram nenhuma conduta furtiva em relação ao fisco. Informaram tudo. Porém, não realizaram o pagamento do tributo. Essa era a questão em julgamento, né? Eles cumpriram com o seu dever, porém, não realizaram o pagamento do tributo. Não cumpriram, vamos dizer, com o dever de adimplemento do tributo, mas sem nenhuma indicação de fraude ou qualquer coisa que o valha. Bom, avaliando a conduta, o Supremo entendeu que essa era uma situação que se subsumia à apropriação indébita tributária prevista na Lei 837, né? Então, acho que esse é o pano de fundo, né? Esse é o caso e esse é o precedente que traz a nossa reflexão agora. Sempre pensei, quer acrescer alguma coisa nesse cenário? Então, até para deixar o pessoal avisado, todos os nossos vídeos aqui em live, a gente disponibiliza depois no YouTube. A gente está montando ali uma plataforma com todos esses conteúdos e lá a gente vai deixar aí todas as dicas de leitura, enfim, né, essas decisões para o pessoal depois pesquisar, tá? Mas é assim, né?
O sistema tributário nosso é extremamente complexo, tudo isso já é uma coisa de conhecimento, inclusive de quem não é da área, né, tributária, bastante sentido isso pelos empresários, pelos contabilistas, isso a gente não tem dúvida alguma, né? E essa decisão, ela surpreende bastante, porque acaba, né, como a gente estava conversando um pouco antes, né, Malu, acaba o STF legislando, né, criando um novo tipo criminal, porque se a gente analisar bem o que está previsto, né, no artigo 2º, lá no inciso 2, do artigo 2º da Lei 8.137, nós temos lá duas palavras importantes aqui que vai definir todo o nosso diálogo, nossa conversa. É deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou de contribuição social. Aí tem uma incoerência no termo da legislação aqui, mas tudo bem, porque contribuição social é uma espécie de tributo, tá? E aí vem as duas palavras, descontado ou cobrado. Então, guardando bem essas duas palavras, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, tá? Com relação ao descontado, então aqui eu vou fazer, né, uma breve fixação técnica desse termo, né, para a gente compreender bem, para todos aí compreenderem, né? Quem é da área vai saber muito bem do que eu estou falando, inclusive aí o pessoal agora do 2º semestre de tributário comigo a gente vai ter algumas discussões sobre isso, que é a tal substituição tributária, né? Muito bem. O que é o descontado? Vou dar um exemplo que está muito mais próximo de todos aqui, né? Ou da grande maioria. Quando nós recebemos um salário ou uma remuneração pelo exercício de uma atividade laboral, profissional, vem descontado, né, o imposto de renda, quando entra lá na faixa de tributação, ou então vem descontado da remuneração, né, a contribuição previdenciária. Quem desconta isso? É a fonte pagadora, é a empresa que me contratou, ou então, né, um outro profissional que me contratou. Se for pessoa física, não vai ter essa obrigação de descontar. Então, ele descontou do valor que eu receberia e cabe a ele, por uma determinação legal, né, uma previsão legal, de recolher, de repassar esse valor descontado para o fisco. Quem era o contribuinte do imposto de renda retido ou então do INSS retido? A pessoa que recebeu a remuneração. Mas o responsável por recolher é quem pagou. Isso é um sistema para facilitar a arrecadação, para otimizar a fiscalização, enfim. Mas isso é descontar, certo? E não repassar. Isso é claro, isso não tem dúvida alguma que caracteriza uma apropriação indébita, porque aquele valor não era de quem descontou, tá? O problema todo nessa discussão, né, nessa tese do STF, é a questão da palavrinha ali, cobrado. E aí vem toda uma discussão em cima do que se trata isso, né? O que significa essa palavra no contexto dessas relações jurídicas tributárias. Porque a tese que foi fixada nesse RHC 163334, estou olhando aqui para o lado para pegar minha colinha aqui, o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, depois você explica melhor esses conceitos para nós aí, tá? De forma contumaz, né, que reiteradamente, né, ele vai praticar o mesmo ato, enfim, deixa de recolher o ICMS, porque o caso ele estava relacionado ao ICMS. Cobrado. E aí vem a palavra, cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º e tal. Então, o STF ele se apegou, digamos assim, né, em cima dessa palavra cobrado, né? Agora, como é que funciona isso no ICMS? E aí vem um grande problema. A questão do ICMS próprio e do ICMS por substituição tributária, que não é daquela pessoa que é o responsável por recolher. Então, esse é o grande ponto de discussão. Antes de eu entrar nesse aspecto aí do ICMS próprio ou do ICMS por substituição, Malus, explica para a gente o que seria esse dolo
de apropriação, né, no aspecto penal dele, porque aí eu encaixo já, né, a questão tributária para a gente ver se realmente essa tese aí se enquadra nessa tipificação que pretenderam aí da Lei 8.137. Na linha do dolo, percebe, nos esclarecimentos, na análise que o Cupim já fez, perceba bem, a Lei 837, que traz os crimes contra a ordem tributária, ela traz várias modalidades de crime. Se a gente distinguir as duas principais, artigo 1º e artigo 2º dessa lei, a 837, o artigo 1º, ele traz a situação daqueles que suprimem o tributo, não pagam o tributo ou pagam a menor mediante a prática de fraudes. O sujeito apresenta uma nota fiscal falsa. O sujeito informa a Receita uma determinada despesa médica que ele não teve. Ou seja, o dolo, perceba, fica evidenciado pela própria conduta fraudulenta. E aí não há o que se questionar. Né? É legítima a intervenção penal na ordem tributária? Nessa situação não se discute a legitimidade. Se alguém se utiliza de meios fraudulentos para induzir o fisco em erro com a finalidade de não recolher o tributo devido, isso é crime. Ponto. Não há discussão. Nós estamos discutindo aqui no artigo 2º, as hipóteses previstas no artigo 2º, que primeiro é um crime formal, que ele não depende do resultado, do prejuízo ao fisco, ele é um crime formal, basta a conduta, mas a conduta dolosa, a conduta que alcance uma ofensividade digna da intervenção penal, né? Todos aqui já passaram no primeiro ano de direito penal e sabem, os princípios que regem o direito penal são subsidiariedade, fragmentariedade. Direito penal é a última ratio. Nós não podemos utilizar do direito penal para fazer cobrança de dívida. Por que o Estado tem essa prerrogativa e nenhum de nós tem? Poxa, se um cliente me fica devendo honorários advocatícios, eu posso dizer que ele praticou um crime contra mim? Não, ele praticou um ilícito, mas um ilícito cível, que eu posso me utilizar das vias corretas para fazer a cobrança. Agora, o Estado está dizendo, esse empresário que não recolheu, não adimpliu o tributo que ele declarou, ele incorre em crime. Então, peraí, por que o Estado tem essa qualidade, já tem privilégios enormes enquanto credor, e ainda vai ter esse privilégio de considerar como criminoso aquele que não paga, né? Depois a gente pode trabalhar, inclusive, os riscos. Mas aí, veja, fiz essa distinção para apontar o dolo, a intenção. Né? Quando a gente pensa aqui nessa figura típica, perceba, o texto original, como o professor Cupim já leu, só reforçando, né? Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Esse é o tipo penal. Aí vem o STF e inclui elementos, seja para interpretação, seja para criação do novo tipo, tornando mais abrangente. Né? Tanto tornou mais abrangente a interpretação que ele precisou criar alguns critérios para delimitar. E um desses elementos foi a expressão dolo. Bom, o contribuinte, e aí vem o precedente do Supremo, o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação. Veja, dolo de apropriação, e essa interpretação que tem que ser feita diante da expressão que foi colocada pelo Supremo, é aquele que age como se dono fosse da coisa, que não é de sua propriedade, certo? É a reversão da propriedade, é a atuação com ânimos de dono. Isso pressupõe que o Estado demonstre que o sujeito que não fez o pagamento do tributo se utilizou daquele valor em benefício próprio. Não é por e simplesmente deixar de pagar o tributo. Quando se fala aqui para mim com dolo de apropriação, é o dolo de não repassar o valor e, além disso, vamos dizer aqui o elemento subjetivo especial do tipo, né? Um acréscimo em relação ao dolo, reverter aquele valor em seu próprio favor. Né?
perceba como o Supremo estava cônscio de que ele estava colocando, ele estava largando a expressão do tipo penal. Tanto alargou que criou essa chave, com dolo de apropriação. Além de não pagar, além de não repassar, que reverta esse valor em seu favor. Né? Então, ele criou essa chave nesse sentido. Problemático, bastante problemático. Porque a questão do dolo é elemento subjetivo. Perceba, a avaliação ela fica a critério do juiz. Nós abrimos mão da certeza da lei, nós abrimos a mão da segurança da descrição típica pela prudente avaliação do magistrado, que nós sabemos como acontece nos casos concretos, né? Invariavelmente nos surpreendendo. Então, essa é a ideia do dolo, né? Pela decisão do Supremo, nós vemos isso. Além de provar que o comerciante ou empresário estava consciente de que era um valor a ser repassado, a ser pago, a ser adimplido, também provar que há essa reversão. Né? Então, acho que o dolo caminha um pouco por aí, o significado dele nesse contexto, Cupim. Então, aí o que a gente precisa lembrar e que a gente sempre também estuda, né, e conversa com os alunos, é que o direito, ele não é o texto de lei positivado simplesmente, né? Esse é um extrato do direito. E é óbvio que a interpretação é o que faz o direito positivado estar sempre contemporâneo. Agora, certas interpretações também não pode chocar com aquilo que já é pacificado, com aquilo que já é sedimentado, né, no direito. E é o caso aí, pelo menos na minha visão. Então, assim, olha só o que acontece com esse caso do ICMS. Vamos entender aqui. Esse ICMS que entrou nessa discussão é aquele ICMS destacado na nota fiscal, tá? E que fez parte da composição do preço da mercadoria, certo? E aqui não houve uma distinção entre o ICMS por substituição e o ICMS próprio. O que é o ICMS próprio? Eu, comerciante, sou obrigado a tributar as minhas mercadorias e embutir o valor desse ICMS no preço da mercadoria. É o que a gente chama de fazer parte da própria base de cálculo. Então, o ICMS, eu não cobro ele separadamente enquanto comerciante. Eu, comerciante, sou contribuinte, sou o sujeito passivo dessa relação jurídica. Vai no preço. O consumidor me paga o preço cheio. Tá? No caso do ICMS por substituição, aí é diferente. Eu tenho a responsabilidade de recolher um tributo que não é da minha relação jurídica. Eu não sou o contribuinte. Mas por uma determinação legal, eu tenho que fazer o recolhimento. Ora, se eu não recolher esse valor, não tem dúvida que se enquadraria aí na questão da apropriação indébita em determinadas circunstâncias. Isso poderia, de fato, estar enquadrado nessa tese do STF. Mas o ICMS próprio é diferente. Ele faz parte do preço da mercadoria, eu não cobro ele separadamente. Então, esse é o grande problema que a gente chega na tese aí do STF que definiu. E o contribuinte, o comerciante, ele não tem alternativa de não embutir esse valor na mercadoria, porque se ele o fizer, aí sim ele pratica o crime de sonegação, percebe? Então, assim, olha, se ele omite o ICMS, é sonegação. O que o STF fez? O contribuinte fez a incidência do ICMS na sua operação de comércio, como determina a legislação, embutiu no preço, recebeu pelo preço, certo? Agora, tudo isso compõe o seu custo, tudo isso compõe os seus riscos do negócio, tá? Mas qualquer circunstância que o faz não ter condições financeiras de recolher, né? E isso pode acontecer em vários períodos subsequentes, o STF entendeu, ora, ele é um devedor contumaz. E o problema todo, esse é um ponto, tá? Devedor contumaz. Agora, devedor contumaz, né, ao ponto de ser caracterizado como crime, esse aspecto, aí que é o problema, né, que você comentou a questão do dolo de apropriação. E como é que se daria, então, a comprovação desse dolo de apropriação? Porque o contribuinte de direito ali é a pessoa jurídica. Tem essa questão também, né?
É a pessoa jurídica que deixou, digamos, de recolher o tributo, tá? Mas o crime ele só pode ser atribuído a uma pessoa física, mas salvo questões ambientais, né? Mas no âmbito do direito tributário, tem que ser na pessoa física. Então teria que ter uma comprovação de que o empresário, ele não quis, ou ele determinou o não recolhimento do tributo e se apropriou dele. Certo? Não tem outro jeito. Se apropriou dele. E perceba, porque, inclusive na linha do que você está falando, só para ilustrar, porque é bem em cima do que você está falando. Veja, quando o empresário emite uma nota fiscal e destaca o ICMS, não necessariamente ele recebe aquele valor do cliente numa única parcela à vista. E muitas vezes ele nem recebe o valor. Isso é Exato. um dos custos da empresa. É equivocado pensar aqui nessa possibilidade de apropriação, porque eu teria que partir da certeza de que aquela nota espelha, de fato, um ingresso de valor na conta, enfim, na esfera de disponibilidade da empresa. Se eu não tenho essa Exatamente. certeza, como é que eu vou criminalizar? É absurdo. Quando eu vou, e como você bem colocou lá no começo, o paralelo, né, com o desconto do imposto de renda em folha, o empregador que retém o valor do imposto de renda, o empregador que retém o valor do INSS, veja, se tem ali a presunção de que era a obrigação, ao invés do empregador repassar isso direto para o funcionário, é um desconto que ele fez da folha, então eu presumo que ele tem que repassar para o órgão público. Tá ok, isso é uma obrigação. Eu posso considerar isso como uma obrigação. Agora, aqui no âmbito do ICMS, pode ser que a receita não se realize. Pode ter havido, inclusive, um erro estratégico do negócio e que o empresário ele tem o valor pela margem de lucro que ele estabeleceu ou pela inexistência de margem de lucro, que ele prefira pagar os funcionários a pagar o Estado, ou que ele nem tenha condição de pagar o Estado, né? Então, daí a importância, e acho que é a tábua de salvação dessa decisão do Supremo, da gente interpretar com muito rigor esse dolo de apropriação. Porque, senão, esse âmbito de abertura chega ao absurdo desse tipo de aplicação. Né? E perceba, isso está tratando hoje do ICMS. Isso, Mas exato. quem me diz que daqui a pouco eu não vou pensar isso por imposto de renda, por exemplo? Bom, eu como profissional liberal, tenho que pagar imposto de renda. Declarei, informei, mas não paguei. A lógica poderia ser passada aqui também. Enfim, então, e outro aspecto importante, né, até antes de entrarmos aqui, a gente fez uma relação de riscos e problemas dessa tese do STF e a gente vai estar pontuando aqui. Bom, vamos lá. O ICMS, como você colocou, Malu, ele está destacado na nota, mas o comerciante ele não faz uma guia recolhendo esse valor. O que é importante? O ICMS faz parte do custo da mercadoria. Certo? Quando o comerciante ou o industrial ele vai fazer a customização do seu produto, da sua mercadoria, ele tem que colocar o tributo. É diferente de alguns sistemas de outros países que isso não se leva em conta, porque o tributo vai ser cobrado separado. É outra situação, que não é a nossa. Então, o que acontece? Qual é o outro problema também? O ICMS, que foi o caso aí do STF, ele vai compor uma soma de débitos e uma soma de créditos, porque tem lá o princípio também da não cumulatividade, e o confronto desses dois elementos é que se define a apuração do valor a pagar ou a recolher, dentro de uma periodicidade mensal. Então veja que é difícil você enquadrar uma apropriação desse valor numa única operação. É complicado. E aí qual que é o problema também da questão dessa tese? Porque no voto do ministro Fachin, e aí foi o que a gente conversou, né? Existe um ponto que é muito delicado, é que ele fez uma comparação com aquela outra tese definida pelo STF também, de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Qual que era a tese? PIS e COFINS incide sobre a receita bruta. E o ICMS, então, tem que ser retirado da receita bruta. A tese
que foi defendido, que foi fixada pelo STF, é que o ICMS não é faturamento, logo não é do empresário. Ele é um tributo do Estado. O Fachin, utilizando desse argumento, ele falou, olha, o tributo não é do empresário, o tributo é do Estado, da União, dos Estados-membros, né, das unidades federativas ou dos municípios. Logo, se o empresário não recolhe, ele se apropriou indevidamente de uma receita pública que é do Estado, que não é dele. Então, isso, para mim, é uma fragilização da fundamentação utilizada ali, porque não é dessa forma o raciocínio. Né? Esses tributos todos são chamados indiretos e compõem o custo, faz parte do risco do negócio empresarial. Né? E assim, né, tem outras situações aí, a gente pode começar aqui a elencar aqui os riscos que a gente colocou, que aí vai fechando com essa fragilidade que eu entendo da tese do STF. Né? Só uma observação aqui, que não é exatamente sobre o assunto, mas teve uma decisão do STJ, o STJ, na verdade, foi talvez mais perigoso ainda, né, porque ele não faz distinção alguma do que é retido e do que não é, do que é próprio e do que não é, né? As turmas lá, quando foi unificar aí o entendimento, se ignorou totalmente o que é ICMS próprio, o que é ICMS por substituição. Tem uma outra situação, sim. Não, só para crescer. E nesse ponto eu vi alguns precedentes desse ano, desse primeiro semestre do STJ, baseado nesse HC anterior, que foi o HC... Deixa eu pegar aqui a colinha, porque... o HC 399-109, nesse HC, o STJ afirma que o dólar é genérico, que não precisa de dólar especial. E foi rebatido pelo Supremo, supostamente. Só que a decisão do Supremo não tem efeito vinculante. Veja, os tribunais ainda estão livres nessa interpretação. E o STJ, em alguns precedentes desse ano, desse primeiro semestre, não aplicou a exigência do dolo aqui, que, a meu ver, é específico de apropriação. Eles estão dispensando essa exigência. Veja a insegurança da situação. Ou seja, se eu dispenso essa exigência do dolo de apropriação, eu estou possibilitando a condenação e a estigmatização penal de alguém que, pura e simplesmente, não pagou o tributo, que pode ter tido diversas intercorrências e não pagou o tributo. Né? Então, uma delas, inclusive, foi a pergunta aqui da Samantha, né? A Samantha coloca, e o crime tributário na pandemia? Dá para caracterizar, dá para tipificar como crime? Né? Então, a questão aí, ela coloca o empresário que vai, entre ele escolher pagar o funcionário, pagar o tributo, como é que fica? Então, essa é uma questão também atual, e não só com relação à pandemia, com qualquer outra situação que envolva um problema de ordem econômico da empresa, né, ou do país, enfim, das circunstâncias e tal. Né, mas a gente já responde isso aqui depois, né, com mais propriedade. Vamos só comentar aqui algumas outras situações, né, e a Mônica também pergunta, nesse estado de coisas, não é prisão civil? Então, daqui a pouco a gente vai responder essas, inclusive, 3 perguntas provocativas que nós fizemos aí. Mas, assim, ó, a gente fez um apontamento de alguns riscos e problemas com a tese. O primeiro deles, né, Malosso, é a questão da banalização dos processos criminais como medida de coerção para pagamento de tributo. Na minha visão, né, eu não sou da área penal, mas penal e tributário têm uma característica muito semelhante, que é a questão da estrita legalidade e da tipificação. Nós também temos lá um princípio da tipificação tributária. Tem que haver uma perfeita correspondência entre o evento com aquilo que está previsto hipoteticamente na norma. E no âmbito penal, quando tem a questão de dolo, da intenção que tem que ser comprovado, aí a gente tem as complicações. Mas o que você entende? De fato, você acredita também ser uma medida que banaliza a questão? Sem dúvida, Rupim. Como a gente conversou também, eu tenho notado no Supremo um ímpeto de punição por crimes, aqueles supostos crimes de colarinho branco. Isso não é de hoje. A própria decisão
polêmica sobre a execução antecipada de pena, prisão em segunda instância, ela veio muito com o objetivo, e quem lê o voto do ministro Barroso percebe isso escancaradamente, com ânimo punitivo de atingir as camadas mais altas da sociedade. Veja, o nosso direito penal é discriminatório, o nosso direito penal ele incide diferentemente, esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Só que nós não podemos enfrentar isso rasgando e jogando fora o que de melhor o garantismo pode nos dar, que é a segurança. Veja, execução antecipada de pena. Então, a gente viola o texto expresso da Constituição Federal para admitir, por uma interpretação que, sinceramente, não acho autorizada do texto constitucional, né, de que a presunção de inocência pode ser flexibilizada. E vários precedentes até chegar nesse ponto de considerar que o mero inadimplemento de um tributo pode se caracterizar como crime. Veja, então, há sim esse ímpeto de alcançar camadas sociais mais abastadas, você estabelece, você flexibiliza as exigências e as garantias estabelecidas pela lei e pela Constituição. O objetivo de atingir, volto a dizer, é algo que a gente tem que corrigir dentro do direito, mas nós não podemos corrigir isso à custa de rasgar direitos e garantias. E muito mais, levar o direito penal para situações em que ele não tem aptidão de resolver, é indevido, você desgasta o direito penal, você utiliza ele à toa. Perceba, nós estamos fazendo o Supremo fez essa baita dessa interpretação, e aí eu respondo uma pergunta do Gustavo sobre se cabe o acordo de não persecução penal, se cabe o acordo de não persecução penal. Veja, a princípio, Gustavo, cabível, tá? Só que é cabível outra coisa muito melhor, a transação penal. Esse crime tem pena de até 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo. O que está se querendo fazer aqui é pura e simplesmente pôr a marca penal. Bom, se eu levo o empresário para a delegacia, ele assusta e paga. Espera um pouco, nós não podemos pensar e apequenar o direito a esse ponto. Nós agimos com racionalidade e com correção. Vamos pensar, os nossos recursos em matéria penal, a atuação da polícia, a atuação do Ministério Público, ela é limitada. Se eu colocar o sistema penal para atuar em tudo, ele não vai atuar em nada. Ou ele vai atuar parcialmente. Um empresário que der azar vai cair na fiscalização e ser punido. E a grande maioria não vai ser punida e vai ficar aí feliz e rindo do outro. Veja, nós temos que pensar, essa repreensão feita pelo direito penal, ela tem que ser isonômica. A ideia de ação penal pública é de resposta igual para todos. Quando a gente foge disso, a gente está banalizando o direito penal. Então, veja, Gustavo, cabe o acordo de não persecução, mas cabe muito mais. Cabe a transação penal, tá? Então, nós estamos fazendo essa baita dessa discussão sobre uma infração de menor potencial ofensivo, tá? E só para destacar, o Denis ilustrou aqui, né, a situação de que algumas vezes você vende a 120 dias, né? Você vende o produto para receber daqui 120 dias sem qualquer certeza de que vai receber. Bem colocado, ilustrando aquilo que a gente já tinha dito aqui, né? Só para ilustrar. Mas e tem um outro... uma banalização. Tem um outro ponto que aí a gente pode até discutir sobre uma outra perspectiva, né? E quando o empresário não recebe? Quando o empresário não recebe pela venda dele, não é permitido que ele desconte esse valor, né, da base cálculo do tributo. Não existe essa previsão legal, a não ser que tenha a empresa lá entrado em processo de falência, enfim, aí é uma outra situação. Tá? Então, veja, né, esse é um outro ponto também para a gente analisar. Sem entrar no mérito, e quando o Estado, né, de forma genérica aqui falando, né, ele não aplica os recursos tributários. Né? Enfim, não está se apropriando também do valor, porque, na verdade, esse valor é da sociedade, tem que ser revertido em benefício à sociedade. Agora, ainda com relação a essa questão da banalização do processo criminal, como se fosse uma ferramenta para receber tributo, é tão sem sentido porque a gente já possui um sistema de cobrança tributária extremamente
detalhista e com várias punições de ordem administrativa. Então, por exemplo, a gente tem a questão da execução tributária, a gente tem a cautelar fiscal, que pode ser feito arresto de bens do empresário. A gente, quando o empresário passa a ficar devedor de tributo, né, empresário que eu estou falando, a pessoa jurídica ali, né, passa a ter multas punitivas, multas moratórias, inscrição no CADIM, impedimento de contratar crédito em banco, principalmente público, de concorrer com licitação, restrições fiscais, pede benefícios, pede parcelamento, eventualmente, que ele tenha, não consegue parcelar, dependendo do tributo que ele deve. Ou seja, tem várias ferramentas que eu acredito que o ideal, ao invés de levar para a esfera penal, de um punitivismo exacerbado do Estado, né, como se fosse o chicote do Estado nas costas do empresário, no caso, certo? Aprimorar, então, as cobranças, certo? Aprimorar essas ferramentas de exigência desses tributos. E também atrelar a uma fiscalização mais orientativa do que punitiva. E quando o empresário consegue provar que ele não teve nenhuma intenção de não recolher o tributo para ficar com os benefícios desse não recolhimento para si, que ele tem um mecanismo de recuperação que a gente não tem. No sistema tributário não prevê isso, certo? Um auxílio de recuperação para esses empresários. Até porque a gente tem, né, todo um princípio de preservação da empresa, enfim, que é na esfera civil. Então, eu acho que sim, né, além de banalizar o processo criminal como uma ferramenta de coerção para recebimento de tributo, você também coloca de lado, né, todo um arsenal que já existe de cobrança do tributo na esfera administrativa. E que fatalmente, Pupim, vai ser mais eficaz e mais rápido. Processo criminal fatalmente é mais lerdo, fatalmente leva mais tempo, porque ele precisa de maiores garantias. Então nós vamos ficar lá, às vezes, discutindo esse tema e chegando à prescrição no final. Ou seja, eu entulhei o judiciário com uma causa que não era de índole penal, que não tem ofensividade, e aí é um dos princípios que a gente também cogita aqui, né, o princípio da ofensividade. Só é digno de tutela jurídico-penal a situação que viola e que tem a conotação de ofensividade tal ao bem jurídico que permite essa intervenção. E esse é um caso, o mero inadimplemento não permite. Até pelo que a Mônica colocou provocativamente, né, da questão da prisão civil por dívida. Se eu estou prendendo alguém porque ela pura e simplesmente não adimpliu o pagamento do tributo, sem a verificação de efetivamente ela ter revertido em benefício próprio, enfim, mesmo admitindo esse parâmetro posto pelo Supremo, não é o melhor, mas admitindo, eu estou efetivamente levando uma pessoa à prisão por dívida de natureza civil. Eu estou violando tanto o texto da Constituição Federal quanto a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Né? Isso é fato. Sim. Eu estou vendo aqui, a Nath também mandou uma pergunta aqui, um pouco mais técnica, né? Ela pergunta se teremos impactos na classificação das notas, né? Com relação aqui, ela cita os efeitos do nos conformes. Esse nos conformes que ela coloca é um programa do estado de São Paulo, acho que foi o primeiro estado que implementou. É um sistema que visa uma fiscalização mais orientativa e tal, né? Inclusive, não bonificando, mas tendo algumas verificações do empresário classificando se ele é um bom pagador de tributo, aquele que cumpre com os deveres obrigacionais e tal. Aí essa questão de classificação das notas, né, é um outro ponto que vai começar a surgir de dúvidas no empresário. Por exemplo, e as teses? Como é que ficam as teses de apropriação de créditos? Certo? Veja só, tem teses lá que defendem o contribuinte tomar crédito de uma determinada mercadoria, né, para abater do valor que ele deve. Né? E aí ele vai reduzir o valor que ele deve do tributo. Isso pode vir a caracterizar ele como devedor contumaz se ele sofreu uma autuação fiscal? Então veja, vem um fiscal de rendas, entende que a interpretação dada para que o contribuinte deu, né, para tomar esse crédito de acordo com a classificação das notas que ele fez, se é insumo, se não é insumo, enfim, né, gera uma autuação fiscal e ele, na representação fiscal para fins penais dele, né, ele vai poder indicar para o Ministério Público que
se trata de um devedor contumace porque ele usou uma tese que o fisco não concorda. Então, começa a surgir problemas no âmbito das próprias teses tributárias que os contribuintes levantam, os advogados levantam, né? E surge toda essa insegurança, né? Então, de fato, aí tem que se tomar muito cuidado, né? A gente tem até aqui algumas orientações aqui de cuidados, né, para se tomar, mas tem que tomar cuidado, inclusive, com essas teses, né, essas classificações fiscais, enfim, tudo isso vai ter que começar a levar em consideração não só com medo de tomar multa, porque fez errado no âmbito administrativo, mas por, de repente, sofrer aí uma ação criminal, né? De fato, isso vai ser uma preocupação. Isso. E acho que também atendendo aí a provocação da Samantha, né? Eu vi aqui ó, a questão que até o Pupim já tinha observado, né? Do inadimplemento em épocas de pandemia, né? E também depois ela complementa aqui com mais um desabafo, né, em relação a essa situação. Veja, se a gente pensar no período da pandemia, situação de precariedade financeira das empresas que não têm o recurso para pagar o tributo, em que pese, sinceramente, eu entenda que mesmo com a interpretação do Supremo, a inclusão dessas duas cláusulas, ainda assim, a mim, isso é um atípico penal por tudo que a gente já conversou, né? O Supremo forçou a barra, deu uma interpretação popular para um termo que é técnico, né? Esses termos que a gente destacou aí são termos técnicos, tributários. O cobrado não é a cobrança do vendedor, do comerciante da feira que vai receber um valor, né? O cobrar no sentido técnico. E o Supremo não fez isso. Por mais que eu entenda que a questão tenha que ser resolvida aí, questões que podem ser levadas em conta nesse período de pandemia, de aguda crise financeira, são avaliações sobre, por exemplo, o estado de necessidade, que é excludente de ilicitude, ou a inexigibilidade de conduta diversa. Né? Então, diante de uma crise financeira em que o empresário, o comerciante, está com recursos limitados, ele vai ter que direcionar esses recursos para a sobrevivência da empresa e dos seus colaboradores. A mim não tenho dúvida de que o comerciante que direciona esses valores, ele, além de atípica conduta, forçando a interpretação na linha do que o Supremo decidiu, ele estaria cobertado por nesse caso, excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou ainda um estado de necessidade. Né? Ele reverteu um valor para uma outra finalidade pelo estado de necessidade que lhe imporia. Né? Agora, mais uma vez, quem é que vai avaliar se a conduta era ou não exigível? Eu não tenho critério normativo colocado. A interpretação vai ser do julgador, do juiz. Como os juízes vão avaliar isso? Veja, ao invés de alargarmos, né, o sistema, as normas típicas, por que, ao invés disso, não pensamos em tornar um sistema de persecução no âmbito tributário mais eficaz? Quantas e quantas vezes eu já não fiz defesa de fatos patentemente atípicos? Chega no dia da audiência de instrução, quando o juiz ouve o agente fiscal, ouve lá o fiscal, o auditor, e ele relata a espécie de sonegação, suposta sonegação praticada, o juiz já percebe que é um atípico penal. Ou seja, instaurou um inquérito, virou um processo, um delegado perdeu tempo, um escrivão perdeu tempo, todo mundo perdeu tempo, atua. Então, veja, essa ideia, acho que o foco está totalmente errado. A sonegação é um problema sério no Brasil, precisa efetivamente ser controlado, mas não é com alargamento de tipo penal, não é com mero punitivismo que nós vamos resolver isso. Pelo contrário, o que nós vamos fazer é colocar pessoas inocentes ou pessoas com parcos recursos para fazer sua defesa no âmbito da seara criminal. E veja assim, foi o que você colocou, com relação à sonegação. Então vamos ampliar os mecanismos contra a sonegação. O caso aqui não é sonegação, é inadimplemento, entendeu? O que é bem complicado. Sem contar que essa decisão do STF vai contra, por exemplo, algumas súmulas que já existem no STF, pelo menos 3 aqui que a gente identificou, né?
A súmula 70, que é inadmissível interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo, ou a 323, apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Não é ilícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, enfim, ou seja, que não permita que ele continue com as suas atividades, no caso da súmula 547. E também o próprio ministro, aqui deixa eu puxar minha cola, o Marco Aurélio, que é contrário, né, foi contrário a esse entendimento, ele coloca, é uma cobrança por dívida, uma coação política para ter essa arrecadação do tributo, o que o tribunal não pode admitir, né, que é o que eu entendo que aconteceu aqui. Muito bem, e assim, né, quais os cuidados, de forma bem genérica, porque aí depende muito de cada caso específico, aí uma análise mesmo, né, no âmbito da empresa e tal. Até porque a gente está aí, né, com 10 minutos, daqui a pouco cai a nossa conexão aqui. Cada vez mais o empresário, a empresa vai ter que ficar atenta à sua conformação fiscal tributária, que é aquele famoso compliance, né? Na verdade, nada mais é do que a conformação. Então, cada vez mais precisa estar atento a essas questões previstas na legislação e ter o seu cumprimento rigoroso, ou então estar pautado, e muito bem pautado e fundamentado, em pareceres e teses, preferencialmente já encaminhado para uma apreciação da administração pública através de consulta ou do próprio judiciário para ter um respaldo. Então, por exemplo, eu vou acreditar de todos os valores de ICMS aqui. Toma cuidado, acreditar sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma apreciação por parte da administração ou do judiciário, você vai estar correndo um risco muito grande, né? A questão da fundamentação densa dessas interpretações, para ter um lastro de como é que se chegou nisso, né? E aqui, um dos pontos mais importantes é a questão da contabilidade estar muito bem estruturada, muito bem sólida, né, nos seus registros, para que numa determinada eventualidade de dificuldade financeira consiga se comprovar de que o empresário, na verdade o sócio da empresa, né, não teve nenhum tipo de benefício por não ter recolhido o tributo, porque foi uma circunstância alheia ao seu domínio. Foi uma questão de mercado, foi uma questão que é o caso, por exemplo, da pandemia, uma questão estrutural da própria economia que não permitiu ele o recolhimento. Mas o tributo está declarado, está confessado o seu débito, logo ele não pode ter uma persecução, né, criminal para que force ele ao pagamento, não tem o mínimo sentido, né? Então, esses são os cuidados de forma bem genérica que a gente visualizou, né, para que o empresário tem que ter, né, para se respaldar, no mínimo se respaldar dessas eventualidades aí que passa a ser uma preocupação, a questão penal também, né, pelo não pagamento de tributo. Tá? Não é isso, Malus? É isso mesmo. Acho que o compliance também, né? A gente pensa no compliance também na área penal, né? O compliance, ele também tem essa vertente penal e veja, com cada vez mais importância. Diante dessas avaliações, né, dessas interpretações dadas pelo STF, que para mim não são interpretações, são criações, né? São ficções, né? Exatamente. O empresário passa a ter, o comerciante, todos passam a ter essa necessidade de estar muito atento à seara penal, né? Fato que, e pior, veja, eu vejo vários precedentes por atuar na área e tudo mais, algumas vezes nós alegamos as questões prejudiciais. Veja, sempre que eu tenho uma discussão dentro de um processo criminal que envolve tema de direito civil, de direito tributário, de direito do trabalho, eu posso aventar uma questão prejudicial facultativa, saber se constituiu ou não o tributo e tal, eu posso aventar isso. Mas raríssimos são os juízes que reconhecem que é o caso de suspender o processo criminal e aguardar a discussão lá na esfera fazendária, no juizado da fazenda pública. Né? Raros são os que interpretam. E se você busca jurisprudência do STJ, do STF a esse respeito, validando essa posição do juiz de primeira instância, que não precisa aguardar, porque ele pode julgar.
Ou seja, você pode ter um problema penal sem ter resolvido ainda a sua questão civil. Então, a ideia de conformação, a ideia do compliance é sim muito importante, acho que é um caminho, a fim de se proteger contra isso. Né? E, de outro lado, e aí é a função de todo profissional do direito, o compromisso de cidadania, né? De todo advogado, de todo estudante de direito ou de bacharel em direito que fez esse compromisso, de fiscalizar como os órgãos, no caso do judiciário, estão atuando nessa seara se eles estão violando direitos fundamentais. E Com a certeza. minha, infelizmente, né, estamos aqui reconhecendo que essa interpretação, essa forma de visão do Supremo acarreta, sim, violação de direitos fundamentais. Então, nós temos que ficar vigilantes. Perceba, o HC que suscitou, o RHC que suscitou essa discussão, pessoal, não foi impetrado, não foi ajuizado por um grande escritório de advocacia, por um escritório renomado que cobra honorários milionários. Foi pela Defensoria Pública de Santa Catarina. É um empresário, um Exato. comerciante de parcos recursos financeiros que não conseguiu adimplir com o tributo, teve que levar essa discussão até o Supremo e perdeu. É certo que o Supremo não afirmou a culpa, né? Foi um recurso em habeas corpus. Determinou que a instância, a primeira instância, verifique se há ou não o dolo de apropriação. Que, para mim, naquele caso, o juiz já havia absolvido, provavelmente ele vai excluir o dolo de apropriação. Mas perceba que cilada, né? Veja, não se bateu aí no grande sonegador. Se bateu numa Sim. pessoa que sequer sonegou, né? Esse é Agora, olha o... que interessante, né, Malus? Até complementando aqui uma informação que é uma tendência, e também, né, deixar claro, não significa que nós estamos defendendo o devedor tributário. Não é isso. Ah, então vocês concordam que tem que inadimplir o tributo? Não, não é isso. A gente só não concorda com as ferramentas criminais como coerção para isso. Esse é o ponto. Agora, uma tendência é que as fazendas públicas do Estado de São Paulo já saiu na frente, ela qualificou não, mas ela coloca aqui a conceituação já positivada do que seria o devedor contumaz. Olha só, contribuinte que possui débito de ICMS declarado e não pago. Ou seja, ele foi lá, declarou que deve, mas não pagou. Tá? Relativo a 6 períodos de apuração, 6 meses, nos 12 meses anteriores. Ou contribuinte que possui débito de ICMS inscritos em dívida ativa que totalizem valor superior a 40 mil UFESPs. A UFESP, se não me engano, está 28 ou 29 reais, eu não me lembro agora. Tá? E correspondam a mais de 30% do seu patrimônio líquido ou a mais de 25% total de suas operações. Né? Então, vejam, aí já está começando a ser definido pelas fazendas públicas o conceito, né, o que caracterizaria, então, o devedor contumaz. Tá? Óbvio, né, que para se enquadrar na tese do fisco precisa a comprovação do quê? Do dolo. Né, da questão do dolo, de ter, de se apropriar daquele valor para o seu benefício, enfim. Né, dolo de apropriação, no caso. Então, mas a gente já tem essa tendência no âmbito da legislação dos estados, né, a conceituação do que seria devedor contumaz. E vejam que não é nada muito exorbitante, não. Só vai pegar pequenos e médios empresários também, tá? Principalmente. Até porque o grande ele vai lá, parcela e consegue suspender a punibilidade no caso, né? E acho que esse é um ponto interessante, né? Porque a gente já conversou várias vezes, hoje conversamos, e também tem a ver com a questão colocada pelo Gustavo. Ainda se quer alargar a atuação penal, mas ela tem a sua tábua de salvação, e o que para mim comprova que é uma mera busca pelo recolhimento do tributo. Uma vez adimplido o tributo, uma vez pago o tributo, seja em qual fase for do processo criminal, inclusive na execução penal, está extinta a punibilidade. Veja, quem vai ter recurso para pagar o tributo não repassado? O que tiver melhores condições financeiras. O pequeno empresário, o comerciante que mais é afetado pelas nuances do mercado, esse não vai ter condição de pagar. Então, as condenações vão sobrar justamente para aqueles que tinham um juízo de reprovabilidade menor.
porque eles tinham menor condição de pagamento do tributo. Os que têm mais condição de pagamento e que seriam passíveis de uma reprovabilidade maior, porque agiram de forma a violar a lei escancaradamente, podem pagar e se ver livres da punibilidade. Já os outros, que não puderam fazer uma boa defesa, porque não tinham recursos para contratar uma banca de advocacia, enfim, esses não vão conseguir resolver a pendência. Falta um minuto. Meu, é rápido o negócio, que parece que é muito tempo, mas tinha tanta coisa para a gente aqui discorrer e, infelizmente, não dá tempo até também ficar muito massivo, né? Mas a gente vai deixar todas as informações ali no YouTube, também no IGTV, e inclusive alguns links aí para o pessoal pesquisar e, quem sabe, mais para frente a gente volta a debater o assunto. Isso aí, Malosso, acho que, né, a gente deu o recado aí e ficamos à disposição de todos aí. Maravilha, agradecer o pessoal aí, todo mundo que separou um tempinho para debater com a gente, conversar, obrigado por todas as perguntas, sem dúvida isso enriquece aqui o debate, né? Que vocês possam vir nas próximas lives, toda quinta-feira, às 17 horas, nós temos as nossas lives com temas atuais, temas inovadores, então participem conosco, é um prazer recebê-los. E certamente vocês contribuem também com a nossa reflexão. Esse é um espaço livre e aberto para reflexões jurídicas, né? Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de cada um. Um grande abraço para o professor Pupim, foi muito bom. Abraço, Malosso. Valeu. A todos os colegas do Júri Expresso, amigos do Júri Expresso que estão aí nos acompanhando também. E que venham as próximas lives. Até mais, pessoal. Isso aí. Até mais, pessoal. Valeu.